19. Amém? Começamos mais uma saga doutrinária. E o título dessa doutrina é Vivendo nas Alturas. Amém? O título dessa doutrina é Vivendo nas Alturas. Provérbios capítulo 30, apenas a parte A, versículo 19, que diz: o caminho da águia nos céus. Com a sua cabeça. Querido Deus Pai amado celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, iniciamos agora, meu Deus, uma nova doutrina, Pai. Iniciamos agora, meu Deus, uma nova saga doutrinária, Vivendo nas Alturas, onde nós aprenderemos, meu Deus, com a águia, este animal a qual é extraordinário. Abençoa todos os teus filhos que estão presentes aqui e abençoa os que vão acompanhar em casa. Derrama da tua graça e do teu conhecimento. Abre as janelas do céu e envolve eles no ministério da revelação. Que Deus abençoe todos que estão aqui presentes e todos que estão em casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Fica ali. Glória a Deus. Amém? Começamos hoje, irmãos, uma nova doutrina. E esta doutrina é Vivendo nas Alturas. E para nós aprendermos dentro das Escrituras Sagradas, nós iremos aprender com uma águia, amém? O caminho da águia é o céu. Como diz aqui em Provérbios capítulo 30, versículo 19. Ela não foi criada para viver arrastando-se nos vales da vida e nas depressões da terra. Deus a criou para as alturas. Com base nesse fato, destaco 3 lições de mais alta importância para sua reflexão. Primeiro, antes de entrar nesse texto, entro nesse texto, aleluia, dizendo para vocês que Deus não criou a águia para ela se arrastar. Deus criou a águia para ela viver nas alturas. Amém, irmãos? Então eu vou expor para você 3 itens de que fala a característica da águia. Primeiro, a águia ela voa alto. A águia tem a vocação para as alturas, amém? Ela é a rainha do espaço, a campeã dos voos alterneiros. Ela galga as alturas excelsas com as suas possantes asas e voa com a segurança e o prodigosa desenvoltura sobre o pico do mais alto monte. Primeiro, o que eu vou aprender com a águia nessa noite? Eu vou aprender, irmão, que a águia ela sempre voa para as alturas. Assim é um crente. O crente ele tem que estar sempre, irmão, ligado com as coisas do céu. O crente ele deve estar sempre conectado com as coisas do céu. O crente sempre tem que estar com a sua preocupação voltada com as coisas do céu. Tem muito crente que é mais preocupado com coisas terrenas do que com as coisas do céu. Tem muito crente que é mais ligado com as coisas da terra do que ligado com as coisas do céu. A águia não. A águia ela tem a vocação para as alturas. Ela sempre voa. Ela é campeã dos voos alterneiros. Sabe o que é aqueles voos alterneiros? Ela voa mais alto e ela desce de bico, rasgando o vento. Mas quando chega antes do chão, ela dá voo rasante. A águia, irmão, é um animal extraordinário. E ela voa com segurança. E ela tem uma desenvoltura até pico dos montes. Onde que a águia fica? No pico dos montes. Crente, eles têm sempre que estar no monte. Sabe qual é este monte, irmão? Não é monte feito de pedra nem de areia, não. É o monte da oração. É o monte que você deve estar lá no alto. Quando o crente está de joelho diante da sua casa, quando o crente fecha a porta do seu quarto, quando o crente ajoelha diante de Deus, ele, irmão, ele está no monte. Ele está como se estivesse no pico Everest, o monte mais alto do mundo. Ele está
aleluia, conectado com o Senhor seu Deus. Crente, irmão, tem que estar no monte. Irmão, Deus está mandando te dizer dentro da palavra que eu e você deve estar na oração. Quando eu e você ora, irmão, o inferno recua. Quando você e eu oram, irmão, as correntes são quebradas, os cadeados são despedaçados. Quando eu e você oram, o terremoto acontece nas regiões, meu Deus, celestiais. Capetas de demônios e potestades, meu Deus, todos eles caem por terra. Porque quando o crente dobra o seu joelho em sinceridade, quando o crente dobra o seu joelho, meu irmão, Deus escuta a oração do seu servo. Deus envia a resposta do alto. Quer ver Deus mandar a resposta para mim e para ti? Começa agora a se dedicar à oração, diz o Senhor. Começa agora a orar, irmão, ao acordar, ao deitar, ao dormir, ao comer, ao merendar. Ora, porque quando tu ora, o inferno recua. Quando tu ora, os espíritos imundos, eles caem por terra. Alguém pode dar glória a Deus? Como a águia, nós devemos estar onde? Nos montes. No pico dos montes. Agora tu vai entender. Há crentes que vivem arraigando no mundo. Estão na igreja, mas não se libertam do mundo. Tem muito crente que voa de igreja em igreja. Sabe disso não? Ele vem para uma obra dessa, começa a vir luta, começa a vir perseguição, aí procura outra igreja, achando que lá não vai ter o mesmo problema. Vai ter, irmão. Porque nós seres humanos somos o quê? Falhos. Não existe ninguém o quê? Perfeito. Se tu quer procurar uma igreja que tenha a perfeição, essa vai ser a igreja que Jesus vai arrebatar. Lá vai ter falha não. Viu? Essa lá não vai ter falha não. Mas aqui na terra, irmão, para tu achar a igreja que não tem luta, pelo amor de Deus, tu tem que ler mais Bíblia, viu? Crentes que voam de igreja em igreja, eles procuram uma igreja que venha saciar o seu ego, saciar o seu orgulho, venha passar a mão na sua cabeça. Fica voando de igreja em igreja. E sabe o que acontece? Estão na igreja, mas não se libertaram do mundo. São crentes que não são libertos, crentes que não têm libertação, crentes que vivem uma vida de fachada. Você olha e diz, o irmão prega muito. Você olha, o irmão louva muito. O irmão ora em línguas. Isso não faz dele ser salvo não, viu, irmão? Eu orar em línguas e profetizar e louvar não faz de mim ser salvo não. Porque naquele dia dirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, não curamos enfermos, não falamos em línguas. Apartai de mim, maldito, em verdade eu não vos conheço. Que faz de mim você salvo, irmão, é ser fiel, obediente, perseverar. Deus, Ele manda os covardes tudo de voltar para trás. Só fica Gideões valentes, só fica 300 valentes. Deixa eu te dizer uma coisa: no céu não entra covarde, amém, irmão? No céu não entra crente covarde. São crentes que, conforme com o presente século, adaptam-se aos esquemas de valores mundanos. Por causa do presente século, irmão, eles se adaptam aos valores mundanos. Tem muito crente que compara a vida dele, do mundo, com a vida da igreja. Tem muito crente que não deposita sua confiança no próximo. Por quê? Porque eles não confiam em Deus. Se eu tenho o Espírito Santo, irmão, eu tenho que confiar em você. Porque nós somos membros dos outros. Tu não confia no teu pé, não? Porque se não confiasse, tu já tinha caído no buraco há muito tempo. Se eu não confiasse nos meus olhos, eu fechava ele e batia em algum canto. Eu andava de ele fechado, não andava de ele aberto. Se eu não confiasse na minha mão, não pegava em nenhum objeto, não. Porque senão tinha certeza que ia cair, não ia segurar. Mas é um evangelho mentiroso, híbrido. Sim, melhor é confiar no Senhor do que no homem. Mas ele está dizendo, melhor é confiar. Então quer dizer que você pode confiar.
E às vezes tinha pessoas que ele confiava. Ele confiou nos discípulos a levar o evangelho. Ele confiou em Jó, a pronto de testemunhar sobre ele contra Satanás. Mas são cristãos que estão levando, se adaptando aos esquemas e valores do mundo. Há crentes hoje que estão em amargura de espírito, no laço do passarinheiro, debaixo do opróbrio e a vergonha porque brincaram com a graça de Deus. Sabia? Tem muito crente que está no laço do passarinheiro. Satanás já lançou ele. Primeiro ele é o arquiteto, ele projeta, irmão. Pensa no bicho sagaz, é Satanás. Ele projeta como vai te tirar da igreja. Ele projeta como vai te tirar da congregação. Ele vai projetar como colocar tu contra mim ou contra tu. Se eu e você não tiver cuidado, já está laçado pelo inimigo. Aí vem o quê? Vem a amargura de espírito. Se sente o sentimento de culpa dentro dele de errado, mas o orgulho já entrou e ele não confessa que errou, deu ouvido a Satanás. Ah, pastor, senti no meu coração. Não enganou seu coração mais do que todas as coisas. Perverso quem o achará. Caíram estão debaixo do opróbrio e a vergonha, porque brincaram da graça de Deus. Foram profanos e zombadores do pecado. A Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. Você sabia disso? A Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. Provérbios capítulo 14, aleluia, versículo 9. Leia aí. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Repete aí. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Olha aí. Os loucos zombam do pecado, mas os retos há boa vontade. Está entendendo aí, irmãos? Então eles zombam. Pode fechar o teu aí. Então eles zombam, amém, irmão? Eles escarnecem. Sabe como é que a pessoa zomba do pecado? É quando ele peca e ela peca e diz que não pecou. É quando eles erram e diz que não errou. É quando eles estão errados, estão contra a palavra e diz que não estão certo. É quando Satanás está trabalhando para tirar eles da igreja e ele diz que não é nada do diabo, isso não tem nada do diabo não. Os loucos zombam do pecado e escarnecem. Quer ver um exemplo? Senta mais para cá, para andar a microfonia. Sansão. Abre em Juízes capítulo 13, versículo 21 a 23. Aliás, desde o 13, do 21 a 23 de Juízes. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Você vai entender agora. No hebraico, seu nome significa, Sansão significa distinguido ou forte. Foi juiz de Israel, famoso por sua força prodigiosa que ele exibia em suas lutas contra os filisteus. Juízes capítulo 13 até o 16 fala sobre a história de Sansão, inclusive da sua origem, a qual vem de Manoá em diante. Sansão nasceu durante o período de Juízes, talvez no começo do século VI a.C. O anúncio do nascimento de Sansão foi dado à sua mãe, cujo nome não nos é revelado.
Mas o seu pai, Manoá, quando foi atendido, ele recebeu uma segunda visita de um mensageiro celestial, a qual ele deu nessa noite. Pediu instruções sobre a criação dos filhos prometidos. Somente depois que o anjo desapareceu, foi que Manoá e sua esposa, perceberam que tinha estado em diálogo com o anjo, a qual o servo do Senhor deu nessa noite. Qual é o nome do pai de Sansão? Manoá. A mãe na Bíblia não fala. O mais formidável adversário dos israelitas, por essa altura dos acontecimentos, era o povo filisteu. O maior adversário de Sansão, irmão, era o povo filisteu. E hoje a maior luta dos crentes não é o mundo lá fora, não. É os próprios irmãos dentro da igreja. O reino contra o reino, o irmão contra o irmão. Os adversários de Sansão aqui eram os filisteus.